Paz do Senhor, amados irmãos. Shalom. Vai orar, desculpe. Maravilha, Senhor. Obrigado, Deus. Aqui está a tua serva, usa ela com poder e graça, sabedoria e discernimento do céu. E o Santo Espírito do Senhor esteja sobre a vida dela e sobre a vida de cada irmão para entender e aplicar tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Saudade dos irmãos, né? Foi um tempo que o Senhor preparou e nós muitas vezes... Eu vou fazer uma oração antes, amém? Sei que o pastor Gilberto já orou, mas eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua glória sobre este lugar. Oh, Pai querido, Deus amado, estamos aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade, porque a Tua vontade, Senhor, é soberana, é poderosa, Senhor. Há muitos aqui que precisam de cura, de restauração, Pai, mas Tu és o Deus em que tudo que o Senhor projetou, assim o Senhor fez, diz lá em Salmos. Pai, nós queremos declarar que a palavra, Senhor, cairá em boa terra. Senhor, nós quebramos agora, anulamos e repreendemos agora toda a cauterização nas mentes, toda a cristalização, Senhor, que há dentro dos nossos pensamentos, Pai. Que o Senhor venha moldar num renovo mental, porque lá a Tua palavra diz em Romanos que o Senhor renova as nossas mentes e nós precisamos nos renovar a cada dia. Por isso, Pai, o Senhor permite tantas tribulações na nossa vida, para que possamos conhecer a Tua grandeza, para que possamos conhecer a Tua soberania, quando entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Por isso, repreendemos agora as forças do valente sobre este bairro, sobre esta cidade, Pai, em nome de Jesus, e adoramos ao Senhor. Quebramos agora, Senhor, as forças do valente, amarramos e entramos agora, Senhor, dentro dos aprisionamentos espirituais que temos. Cada um pode ter alguma coisa, mas nós, Senhor, sabemos que o Senhor nos liberta. A Tua palavra nos liberta quando ela é rema, ela é poderosa para fazer quebrar as algemas, os cadeados antigos, velhos, Pai. Por isso, Deus, eu quero colocar este lugar, Senhor, que já foi uma igreja e que continua, porque o lugar que o Senhor tem propósito, o Senhor assim o faz, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós anulamos agora todo espírito roubador da palavra e declaramos que o Senhor tem algo para fazer no dia de hoje, porque quando o povo do Senhor se reúne, não é em vão, Senhor. Senhor não habita, Senhor, em templos feitos por mãos de homens, mas habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Por isso nos ajuda. Senhor, eu vejo esse peixe voando, ou xarabe, amanto, alabraçúbria decanta, sobre esta igreja, Pai. Algo, Senhor, o Senhor vai fazer. Há pessoas que estão precisando aqui, e o Senhor irá fazer, Pai, em nome de Jesus, porque assim, quando Jesus e Pedro foram interpelados pelo cobrador de impostos, o Senhor perguntou: de quem é, Senhor? Pedro, diga quem é que deve pagar os impostos.
E Pedro falou, os filhos? Jesus falou a Pedro, os filhos ou os gentios? E Pedro respondeu, os gentios. Então, Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer algo grande, que as pessoas vão, Senhor, ó Deus, ter algo para contar e declarar, em nome de Jesus. Eu vi um peixe que voava assim no teto da igreja. E o peixe significa muitas coisas, significa almas, significa provisão, significa dinheiro, significa vidas, não sei. Mas, glórias a Deus, nós estamos aqui porque, irmãos, nós fazíamos lá, que todos foram pelo menos uma vez, e algo, quando o senhor Jaci, ele falou para mim, nós fizemos um culto na quarta, na quinta, ele falou, olha, nós te agradecemos por esse ano que você ficou com a gente, mas nós alugamos para uma outra igreja. Aí eu tomei assim uma facada, sabe? Eu falei, poxa, eu ainda falei, fui bocuda, né? Em vez de eu falar, não, tudo bem, seu Jaci, eu falei, nossa, seu Jaci, mas a gente fez a proposta, nós estávamos lá primeiro, né? E aí ele falou, mas foi uma proposta irrecusável. Aí eu falei, então muito obrigada por todo esse tempo, né? Falei para ele. E aí eu fui orar. Porque, gente, a vida do crente sem oração, ela não é uma vida, né? E muitas vezes Deus, ele permite que nós venhamos passar por algo que às vezes é necessário a gente descer para poder entender o propósito de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Quando o Ziclag foi queimado, Davi não ia precisar mais de Ziclag. E eu entendi que Deus, ele tinha outra coisa para nós. Aí eu orei da seguinte maneira, porque no dia que nós viemos ministrar uma irmã aqui, eu trouxe a pastora Heloísa, fugida dos netos dela, porque ela cuida dos netos, né? São 2, bem pimentinha. E nesse dia, o diabo preparou uma cilada para a Isha, ela quebrou o cóccix, tudo, foi bem difícil. E eu falei para Deus da seguinte maneira, eu orei, Senhor, se o Senhor só tinha uma ministração, não tem problema não, a gente está feliz com isso. Porque se a irmã, ela estiver melhor, for curada, for sarada, for restaurada, é bênção. Daí eu comecei a tunar o Vitor e a Lídia. Gente, vamos procurar. Falei para outra irmã. E quando de repente Deus, ele aprove, o Senhor, ele é um Deus que nós não entendemos os propósitos que ele tem. Às vezes E chegou num ponto que eu falei, gente, impossibilidade se não há problema nenhum, né? Por que a gente vai ficar debatendo com Deus se a obra é dele, ele que faz, ele que paga, ele que dá a vida para nós, ele que dá o nosso respirar, né? Então eu percebi que nesse tempo, uma irmã, aí nós viemos para cá, alugamos, o cara não queria nenhum contrato, nenhum isso, nenhum aquilo. Eu falei, gente, não é possível. Como que mais eu quero contrato, que hei de vir? E num dia de domingo,
Vocês lembram da pastora Fátima? Então, meu irmão, ele tem 70 anos. E desde um pouco antes da pandemia, todos os exames dele deram que ele tinha que operar da próstata. Apesar de ser uma hiperplasia benigna, né? Toda hora todos os exames chegavam naquele ponto que ele tinha que operar. 5 anos ele falava para mim, não, eu não vou operar, porque ninguém pode pegar um paciente e operar sem que o paciente queira. Eu falava, não, só se acontecer alguma coisa. Não. E assim foi. E no dia de domingo, a pastora Fátima foi na igreja. E aí, como ela gosta de almoçar, eu a chamei para almoçar em casa, fiz uma comida que ela gosta, tal, e levei a pastora Heloísa e a Fátima lá para casa. E o meu irmão entrou, ele não estava muito bem naquele dia. Eu falei, ora aí por ela, ora aí por ele, pastora, né? As pastoras. E elas oraram. Bom, ela pôs a mão nele, elas oraram. De repente ela falou para mim assim, pastora, eu vou te falar uma coisa, seu irmão não vai operar. Irmãos, como nós somos humanos, né? Eu vivo de tantos milagres, eu vi tantos milagres. E no outro dia ele teve um problema chamado CIAD, né? Hiponatremia grave. Bom, fiquei 6 dias com ele no hospital. Meu marido ajudou para a glória de Deus, porque naquela enfermaria, né, naquele sofazinho ruim, que só pagando o preço, né, a prova terrível. E o meu irmão teve que ficar amarrado 2 dias, irmãos, porque tudo ele arrancava, Lídia. Ai, vida de enfermeira, olha, e de auxiliar, de atendente de enfermagem. Ninguém merece, eles tinham que ganhar muito dinheiro mesmo. Bom, saímos, ele ficou melhor. Uma outra irmã já tinha sonhado que via ele no cemitério, os 2 pés, e que eu estava assim, tranquila, né? Eu falei, gente, será que ele vai morrer? Acho que ele vai morrer. E era mesmo. Aí eu fiquei em cima, nossa, que horror, que luta, mas glória a Deus. Passou uma semana, já tá pesado, hein, irmão? Não, é porque a cadeira que você estava em cima já estava quebrada. A gente já veio com ela quebrada. Aí o que aconteceu? Irmãos, passou uns 10 dias, ele tinha o urologista. Eu não tinha visto os exames dele que não tinham saído. Quando a gente chegou lá, eu estou contando isso porque o impossível de Deus, ele é verdadeiro. Não, porque uma pessoa está com 4 e pouco, assim, de PSA, um exame, né, da próstata. O exame caiu para 1,25. Normal é de 3 a 4. Caiu para 1,25 e ele falou, não, imagina, você pode voltar só em novembro e ainda fazer um examezinho aí, marcou lá. Gente, eu fiquei assim na hora, que deu muito bafafá, porque a Fátima foi e descarregou aquele, tá lá no firme, descarregou umas Deus usou ela e ela falou para ele antes de subir no púlpito, eu não quero subir no púlpito, tem coisa pesada para falar. Então a gente fica pensando nas coisas, né?
mas foi uma glória de Deus, irmãos. Então eu quero dizer hoje que Deus me deu uma palavra. Eu vinha com um monte de apostila para pregar sobre algo, mas quando eu cheguei de madrugada e orei, Deus falou algo comigo que a palavra de Deus é de Deus, não é nossa, não é? Então diga para o teu irmão, você veio para receber uma palavra do Deus do impossível. O Deus do impossível, Ele continua fazendo milagre. Este lugarzinho humilde, da mesma maneira como o Senhor, que era dono do universo, nasceu na manjedoura, Ele trouxe a gente para cá. Então, Ele é Deus. E hoje, quando eu peguei na palavra, o Senhor, Ele falou, abra a palavra se você trouxe, em Lucas, capítulo 1. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou te falar. Porque eu fiquei pensando nesta palavra como algo, como Deus, diga assim, Deus tem a veracidade na palavra dele. Amém, queridos? Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Quando você ouve qualquer coisa que alguém possa colocar na internet, que é um perigo, você não deve dar ouvidos, porque os seus ouvidos têm que estar atentos à palavra de Deus. Tudo que se refere a algo que vai contra, Deus não está nesse negócio. Eu vejo grandes homens que não acho que não são mais de Deus para falar uma coisa dessa, mas que a Bíblia precisa ser atualizada. Não acredite nisso, amém? O Senhor, Ele diz que aquele que tirar um tio e uma palavra daqui, sofrerá um juízo. Então Ele vela para que Ele cumpra a palavra dEle. Então não adianta eu querer vir aqui e pregar algo assim extremamente dentro de uma teologia. Não, Jesus, Ele era simples. Ele investia no povo. Ele não tirava do povo. E Deus, Ele continua investindo em você. Ele continua investindo em grandes coisas em você. E eu fico pensando, você sabe que Lucas, ele era um médico amado, como ele mesmo é chamado. E eu fico pensando, você já pensou, por que Deus, Ele traz um homem com uma formação para dizer para ele, olha Lucas, escreve aí o que eu vou te dizer. E Lucas, ele fala aqui, irmãos, olha aqui, Lucas, capítulo 1. Eu estou com uma Bíblia que até ganhei da Fátima nesse dia aí, que ela profetizou do meu irmão. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria uma Bíblia que ela é a mensagem, tá? Olha, eu vou ler nessa versão. Capítulo 1. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram em nós e que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Aí Lucas diz assim, investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio, e decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo,
que era amigo dele, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que foi ensinado. Queridos, eu acho lindo, tremendo, maravilhoso esse versículo. Por quê? Porque era um cara que ele chamava o povo e dizia, vou fazer uma consulta. Ah, você quer uma consulta? Ok. Vem, consultava. Aí juntava e falava, senta aí. Você não precisa me pagar nada não, mas senta que eu vou te contar uma história. E aí falava de Jesus para o povo. O pagamento que eles tinham que suportar era o relato da vida de Jesus. Imagina, tem um médico, que eu não sei se ele é sírio, que ele nunca cobrava nada. E uma vez ele pegou e tratou de um cara riquíssimo. E o cara deu tanto dinheiro para ele que ele montou assim um hospital, um monte de coisa. E fez um monte de benesses para o povo. Lucas devia ser assim. Agora Lucas, ele vem aqui para relatar, durante o governo de Herodes, lá no versículo 5, o rei da Judéia, existia um sacerdote, tá? O nome dele era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão, eles eram da tribo de Levi. E o nome dela era Isabel. E o casal, ele diz, vivia honestamente, obedecendo de coração aos mandamentos. Eles eram gente de consciência tranquila diante de Deus, mas eles não tinham filhos, porque Isabel não engravidava e eles já estavam idosos. E Zacarias estava dentro do templo, na presença de Deus. E ele, ali na presença de Deus, recebe um anjo. E quando o sacerdote entrava no templo, se ele tivesse algum pecado ou Deus não se agradasse dele, ele era puxado e havia sininhos que as pessoas ouviam. Se o sininho tocasse, é porque o homem tinha morrido ou tinha caído, então eles tinham que puxar, porque ninguém poderia entrar no lugar santíssimo. Vocês sabem disso. E Lucas diz assim, que o anjo Gabriel apareceu para dar uma mensagem para Zacarias. Por quê? Porque, na verdade, eles sofriam uma humilhação muito grande. Porque, naquele tempo, a mulher era redimida através de filhos. E aquela mulher, apesar dela ser uma mulher maravilhosa aos olhos de Deus, ela era uma mulher muito humilhada aos olhos do povo. E o lindo dessa passagem é que o Senhor, ele mostra todos aqueles que são a marginalia da sociedade, aqueles que não estão lindos, os tops, os famosos, aqueles que estão na internet. Eu tenho um verdadeiro ranço. Vejo, claro que eu vejo. Mas a realidade da minha vida, a realidade da vida de muitas pessoas, nós temos filhos que são deficientes, são especiais, né? Agora mesmo meu neto está num transtorno obsessivo compulsivo, caiu em cima da minha filha e quebrou o cóccix dela, porque ele pesa 130 quilos com 1,90 m. Ele é simplesmente... Quando eu olho, tem dia que eu me assusto. Quando eu olho para ele, ele é tão grande. Né, Lídia? Né? O Vitor, a Lavínia. Ele é tão grande que, assim, ele ainda dá banho. A gente dá banho nele. Nós limpamos, né? Porque ele... E o povo da igreja, quando ele fica lá em cima, que é a sala das crianças lá em cima, e ele faz alguma coisa, o povo... Ele não deixa qualquer um, mas ele deixa alguns a limpar, né, Lídia? E ele fecha a porta na cara.
E até engraçado, que o bumbum dele assim fica aqui, gente. Aqui, não é aqui não. É aqui, de tão grande que ele é. Sabe? Aí eu sempre falo para ele, gente, vai pro Japão, que limpar bumbum de sumô é uma das coisas que mais dá dinheiro lá. A gente brinca para não chorar, mas a gente pensa, quem vai cuidar dos nossos filhos, né? Então a gente não é os tops da galáxia do Instagram, do YouTube, do Facebook, não. A gente é pessoa como era Zacarias, porque Zacarias, ele era um sacerdote que poderia falar, eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Você pode falar que você, como Paulo ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, nós somos o quê? Sempre nos falta um fruto do Espírito Santo. Às vezes não temos mansidão, às vezes acontece alguma coisa, a gente xinga, né? Às vezes o seu marido, né? Ele pega um carrinho no mercado e tum em cima da sua canela e você, glórias a Deus, porque você é muito crente. Tudo isso é o nosso dia a dia. O dia a dia de Zacarias era um dia a dia triste, porque eles não tinham filhos. E o mais interessante que eu acho é que Lucas, ele acreditou, não conheceu Jesus. Eu e você não conhecemos Jesus assim, ô Jesus, como eu estou aqui na frente do Jesus Jorge. Eu o conheço, vejo, toco nele. Nós não. Mas Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua vivo. Jesus, ele é tremendo. Eu me lembro um dia, eu já tinha um tempo de convertido, porque eu ia muito num culto, no salão de cabeleireiro da minha prima Gina, casado com meu primo André, que morreu ano passado. E um dia, Deus falou comigo em casa. Ele falou assim, eu vou colocar uma doença em você que você não vai entender, mas você vai entender que Deus, ele tem maneiras como trabalhar na sua vida. E eu fiquei com aquilo. Ele falou para mim, não usou ninguém não. Um dia veio um santo homem de Deus na minha casa e falou, nossa, mas tu tá gorda, cuidado que você vai ficar doente. Passou um tempo, realmente, eu sabia que eu estava com diabetes, mas eu não queria acreditar. Eu achava que isso não iria acontecer comigo. Mas devido às muitas dificuldades na minha vida, eu realmente perdi a noção do limite e a gente é cheio de psicose, de coisas, O ser humano é muito complexo, né? Eu vejo quantas vezes eu vejo tantas pessoas, né? Então, queridos, quando Lucas, ele conta e relata isso, Isabel era estéril. Bom, poderia ser o Zacarias estéril, mas a Bíblia diz que era ela que era estéril. Eu fico pensando nisso, quantas vezes, e como isso é um relato, ele não viu isso, mas ele acreditou, e ele transferiu essas palavras para esta Bíblia, porque Deus assim o permitiu. Queridos, eu quero dizer algo para você. O Senhor, ele ama a impossibilidade. Quando
tudo diz que não, como diz aquela música, nós olhamos e falamos para mim, não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu não consigo andar, eu estou muito isso, a minha vida, você começa a olhar, você fala, não, simplesmente é impossível a gente conseguir viver da maneira que nós estamos, como nós estamos. Você tem uma palavra, o anjo, ele é tão minucioso com Zacarias, que ele fala, ô Zacarias, não tenha medo, porque quando Zacarias... Gente, a gente acha que anjo é aquele anjo lá da igreja católica, que tem uma zona e ele é loiro, dos olhos azuis, parece um Brad Pitt, né? Não é não. Quando o Zacarias olha o anjo fala, não precisa ficar com medo, não. Deve ser um negócio, porque quando você vê o que está descrito em Ezequiel, que o anjo tem um olho, que ele tem isso, que ele tem rodas, que ele isso, que ele aquilo, você fala, gente, se eu olhar, eu acho que eu desmaio. E quando Zacarias olhou, a primeira coisa, não tenha medo, Zacarias era um sacerdote, você é um sacerdote, mas existem tantas situações que você tem medo de não conseguir, e Deus, ele permitiu que você chegasse nessa situação, porque ele tem uma saída para você, ele tem um escape para você, sabe? Parece que é uma brincadeira, mas não é. Quando eu olhava meu pai com Parkinson, eu pensava, meu Deus, que situação, cadeira de roda, como que vai ser isso? Que coisa, né? E sempre eu pensava, o que vai acontecer? Nós temos a mania de pensar, meu Deus, o que vai acontecer? Como que eu vou lidar com tal coisa? Como que eu vou fazer? Eu conversando com a Lúcia, ela, não, eu tenho medo. Não temas, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. E quando ele olha para Zacarias e fala, Zacarias, não tenha medo, porque eu estou contigo. E esse que você vai gerar, não vai tomar bebida forte, não vai ser um homem de Deus tão grande, Deus tem algo tão grande, queridos. É na sua esterilidade que o Senhor, ele tem um mistério profundo de um propósito. É naquele não que você tomou na cara, que você ficou com aquele rabinho no meio das pernas e saiu correndo. É ali que Deus, ele tem um mistério muito grande de perseverança, de graça, porque chega o tempo em que Deus vai trabalhar, vai exaltar, vai fazer algo tão poderoso que será um divisor de águas na tua vida. Sabe, eu via o Gilberto, ele andando assim, todo torto. Foi lá no ortopedista, fez uma tomo, ressonância, de tudo quanto é coisa. 3 hérnias de disco, bico de papagaio também, né? A cara dele. Bom, eu sei que ele não estava andando. E tomando, aí assim, 52 sessões de fisioterapia. Não adiantaram. O que mais que você fez? Eu sei que fez tanta coisa. Acupuntura, fez tudo. E eu não tinha, graças a Deus, eu tenho um advogado que eu vejo de 2 em 2 anos.
E ele sempre vai na minha casa. Chegou um dia que ele não foi. Chegou um dia que ele foi de muleta e no outro ele não foi. Ele falou, manda por motoboy para mim os documentos. Eu falei, nossa, João, o que aconteceu? Ele falou, não estou conseguindo andar. Eu estou para sofrer uma cirurgia muito grande. E eu estou com medo. Bom, passou mais 2 anos, passou mais 2 anos, passou mais 2 anos. E eu o encontrei num escritório. E ele estava tão bonito, o Jorge estava magro. Ele estava sem muleta e andando perfeitamente, sabe? Ele falou para mim, nossa, ele viu o Gilberto, ele falou, toca. Ele falou, vai nesse homem aqui, vai lá. E ainda ele não queria. Aí eu marquei e falei, você vai porque eu vou te levar. E para a glória de Deus, hoje ele catou todas essas cadeiras, trouxe, não conseguiu, foi a Lídia que colocou, limpamos, mas ela limpou. Mas Deus, ele tem uma saída para aquilo que o homem não tem saída. Ele faz, irmãos, Deus ele tem. E tem algo que foi o momento em que eu li a palavra. Depois de encerrar o seu turno, Zacarias voltou para casa. Porque ele não conseguiu falar, porque ele duvidou. Então o anjo falou, você duvidou? Puxa vida, ainda bem que eu duvidei daquilo que eu recebi de profecia, mas eu não fiquei calada, porque Zacarias não conseguiu falar mais. Ele saiu de lá do templo e todo mundo viu que alguma coisa muito séria tinha acontecido com ele. Queridos, eu quero dizer algo. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. 5 meses, ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Você sabe como você fica como os que sonham? Eu vejo pessoas que vão ficar aqui como os que sonham. Você acha que com você não vai dar nada certo, você já blasfemou, você já pensou, você já tudo. E aí ela ficava sempre, como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Eu não serei mais humilhada. Gente, Deus, eu até grifei isso, porque realmente é a tônica. Diga assim, eu não serei mais humilhada. Porque tudo aquilo que o diabo traz na minha mente, nos meus ouvidos, na boca das pessoas, essa humilhação já passou. Queridos, é uma palavra rema, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, sabe? Aqueles que te humilharam, aqueles que te realmente deixaram você deprimido. A gente não pode ficar, mas tem coisas que a gente ouve. Quando aquela irmã veio e falou para mim, pastora, eu tive um sonho com o seu irmão. Eu estava num lugar, era um cemitério, e você estava do lado de uma maca de cemitério, e os pés, e eu via que era o seu irmão. Eu falei, bom, gente, eu não queria perder meu irmão. Se Deus quiser recolher, Ele faça o que aprouver. Mas você vai, né? Você não estava com seu tio ruim? Estava. Você não estava com seu avô ruim? Mas você orou, você lutou, você guerreou, você cuidou. Você faz o quê? Você faz tudo que você pode, horas. Por quê? Porque quando uma pessoa desce à sepultura,
você fecha os olhos dela e fala, Senhor, Tu sabes que eu fiz tudo para que essa pessoa viesse. Não é desse jeito, irmãos? É assim. É isso que nós fazemos e nós não queremos. Mas a vida e a morte está, o poder da vida está nas mãos do Senhor. E você não será mais humilhado. Eu quero dizer para você, chegará um momento em que as pessoas falarão coisas para você. E você vai falar, como pode Deus me abençoar tanto? Como pode Deus me abençoar tanto? Eu vejo a labra súbria decanta. Deus trazendo um tempo de refrigério para pessoas aqui. Eu ia pregar sobre autoridade. E quando eu abri a palavra, Deus falou, não é isso que eu quero. Há muitos ali que estão humilhados, estão necessitando de uma restauração, de algo tremendo na vida deles. E Deus vai fazer, porque você olhando para a tua vida, você não consegue, você olha para a direita, parece que você não consegue vislumbrar. Sabe? Você sabe que o tempo da gravidez, ele é um tempo difícil, né? A mulher fica grávida e você fala, bom, todo mundo diz que isso é fisiológico, mas não parece. Parece que você, quando a mulher passa mal, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, não pode sentir cheiro de cigarro, não pode isso. Antes queria comer, não sei o que lá, outra vez queria isso. Você fala, ai meu Deus do céu, onde eu me meti? Mas depois que aquela criança nasce, é muito maravilhoso, principalmente quando não há rejeição sobre a vida daquela criança. E eu acredito que no teu sonho não haverá rejeição. O Senhor, Ele mostra, lábria, subricanta, arabacandarabacai. Deus, Ele mostra uma tenda sobre pessoas aqui. Uma tenda muito grande. O Senhor Deus, Ele está estendendo. E Ele diz assim, Isaías 54, eu estou ouvindo. O Senhor diz, olha, alarga tuas estacas, estende a tua tenda, porque eu vou fazer isso. Não há impossíveis para Deus. Senhor, Ele diz assim, olha, quando vocês estiverem dentro do projeto, do propósito que o Senhor tem, e você olhar para trás, você vai ver que tantos percalços que você passou. Sabe, quando eu volto para essa cidade, eu vou dizer para você, gente, diante de Deus, você sabe que eu não vendi a casa que eu tenho aqui, porque Deus falou que não. Porque para mim é como se eu não tivesse casa aqui. Para mim é como se eu nunca estivesse estado aqui, que eu nunca assim tive, sabe? Assim, a nossa vida, ela é direcionada por Deus. Se Deus mandar você lá para o Havaí, você vai. Se Deus mandar você para, sei lá, para a Vila do Sapo, você vai também. O importante é você estar dentro do caminho e do propósito de Deus. Aonde, por quê, como que vai ser, vai trocar o carro, não vai, sabe? Eu fico pensando, tudo da gente, tudo, absolutamente tudo. O Senhor, Ele não vai deixar você perder a visão do processo, do caminho que Ele tem para a tua vida. Tem pessoas aqui que falaram assim para Deus, Deus, eu não sei mais o que está acontecendo na minha vida, eu não sei.
Eu não sei mais o que está acontecendo na minha vida. O Senhor parece que não fala mais comigo. Parece que eu estou... parece que eu perdi o ouvido para ouvir o que o Senhor tem comigo. Deus fala, para com isso. Estou contigo. O anjo do Senhor está ao seu lado. Será que Deus precisa mandar o anjo para falar, olha, eu vou fazer tal coisa, viu? Mas eu estou com você. Gente, Deus está me falando aqui. Você perdeu o propósito? Não. Calma. Para o cumprimento da promessa. Sabe? Quando Ismael foi mandado embora com Agar, porque Deus tinha, olha aí a bagunça que está. Quando a gente anda na alma. Sarai começou, vai, aquele trouxa, né? Eu acho que a Abrão, nossa, o pai, mas ele podia ter ficado na dele, né? Ô, Sarai, não vou fazer isso, não. Você que é minha mulher, por que eu tenho que entrar, ter relação com com a sua escrava? Não, mas não fez isso, né? É que Adão, os homens, vocês precisam se posicionar poderosamente. Está tendo um culto agora. No dia que você vai para São Paulo, chama-se culto de homens. Por que foi? Agora vai, agora. Falei para o pastor Mário, agora vai, né? Queridos, Deus está falando assim, olha, sabe, ô Zacarias, você está de uma maneira, o anjo falou, não tem medo, diga assim, minha oração foi ouvida, mas até fazer o bebezinho, tem um tempo. Você quer já comprar? Quer o bebê reborn, né? Reborn, entendi. Você quer comprar o bebê reborn. A Lavínia tem um que ela está vendendo, a Lavínia. Você está querendo bebê reborn? Mas esse bebê reborn, mas olha só, o nome de Deus, sabe? Deus olha o nome do lugar aonde você vai é tal. O que o seu filho vai chamar é João. Sabe, Deus, ele é tão perfeito. Você vai comemorar e pular de alegria. Não apenas você, mas muitas pessoas se alegrarão. E você será grande. Diga eu. Serei grande na presença de Deus. Pois é, você não vai poder beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo. A labra súbria decanta. E olha, você vai sair do ventre materno. Você sairá do ventre materno. Ou seja, quando Abrão pegou Isaac, ele teve que despedir os empregados, as mulas, as coisas, para poder subir ao Monte Moriá. E Deus, ele fala algo. Você vai conduzir muitos filhos e filhas de volta para Deus. Cheio do poder como Elias. Você vai anunciar o reino de Deus e vai reacender o amor dos pais pelos filhos, despertando a fé nos corações mais fechados. Não vai ser fácil, mas Deus está com você. Ele vai preparar o povo de Deus.
Queridos, eu quero dizer algo. Zacarias ficou falando assim, mas como que pode ser isso, meu Deus? Ainda bem que fiquei calada, hein? Quando eu recebi aquela profecia, não, seu irmão não vai fazer cirurgia. Na hora, eu falei, mas como pode ser isso, pastora? Todos 500, 220 exames, todos estão... Poderia ter falado, mas glória a Deus que eu estou ficando um pouco mais esperta. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus, pastor. Por que você não cala a boca? Olha para o teu irmão e fala, cala a boca, irmão. Fica quietinho, irmão. Porque Zacarias, o anjo falou, tu tá duvidando, né? Espertinho, pois... Então, você vai ficar com a boquinha calada. Agora, sabe por que ele ficou? Para não deixar o povo sem fé. Porque às vezes você fala umas coisas que você deixa o povo sem fé, irmãos. E Deus não quer isso. Principalmente, sabe para quem? Para os incrédulos. Realmente, Deus prometeu aí, mas será que foi Deus mesmo que prometeu? Começa. E fala, e fala, e fala. Deus está falando, fecha a porta do seu quarto. Fala comigo que eu te ouvirei. Glória a Deus. E Deus está preparando a cura, a labra súbria decanta. Eu quero dizer algo para você, ô amado. Deus, Ele permitiu certas coisas na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa descer. Às vezes a gente precisa descer com Deus. E descer com Deus é ficar posicionado com Deus. Descer, quando a gente sonha que nós estamos descendo, é oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. Olha, Deus manda dizer algo para você, eu não te conheço assim, eu sei alguma coisa da sua vida que o seu irmão fala para mim, mas muito pouco, que o seu irmão já não é de falar, né? Quando a gente se encontra, às vezes a gente fica junto, mas ele não fala. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele manda dizer para você que Ele tem saudades do tempo em que você era uma tocha. Uma tocha! Sabe o que é ser tocha? Ser tocha é o que Deus quer de você. Porque o morno, ele vomita. Então Deus vai pondo ai. Aí sabe como que é? Você, ai meu Deus, o que será que eu fiz para Deus? Deus, eu estou precisando. Às vezes eu falo, ixi, parece que eu estou distante de Deus. Eu já desço logo, debaixo das cobertas ou não, mas eu desço. Eu falo, meu Deus, preciso orar pela igreja inteira. Aí começo a orar. Aí, daí a pouco eu volto. Deus, Ele sabe da minha fragilidade. Mas Ele conhece a nossa fragilidade. Mas o Senhor, Ele quer mais de você. Sabe, quando você era um cara que estava tentando mesmo, de todo o coração, é aqui, ó, você e a sua esposa, eu vou ler. Hoje eu estou no mistério da palavra. Deus fala assim para mim. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. É isso. Sabe, teve um tempo que vocês estavam muito afinadinhos.
Sabe como que é? Deus fala, os dois, desce depressa diante de mim. Desce depressa diante de mim. Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama você de uma maneira especial. E a Márcia, então, muito amados. Mas Deus, Ele quer você daquele jeito, sabe? Às vezes eu fico pensando, hoje eu falei para um irmão, pastor da igreja, eu falei, a juventude e o zelo, porque hoje eu não tenho mais 30 anos, eu tenho 65. E eu não quero olhar para o bolso de ninguém, não. Não quero mesmo, não quero. Eu não quero bajular gente que tem dinheiro. Eu não quero perder o amor por quem não tem nada, por aqueles que não têm possibilidade, sabe? Deus vai mandar para onde? Eu vou, eu não quero. Eu não quero pensar que um anel, eu vejo às vezes um povo que anda que parece uma árvore de Natal. Eu vejo pessoas que se venderam e que tinham uma unção maravilhosa. E eu falo, Deus, eu quero chegar perto do Senhor, mas como uma tocha viva. Eu não quero de jeito nenhum perder o meu amor e o meu primeiro amor. De não chorar com uma pessoa que fala para mim, ó, eu estou passando uma necessidade. Eu não quero, porque hoje a minha vida não é a mesma. Quando eu vinha para cá, em 2006, não é mais, eu não sou mais a mesma pessoa. Hoje eu estou andando com dificuldade. Se eu puder pegar uma bengala ou coisa boa, mas eu falo, não vou ficar andando de bengala. Peguei e passei a bengala para o meu irmão, que ele nem usa. Mas, gente, nós não podemos. E Deus, Ele diz, você perdeu o primeiro amor. Ou Xanai de Cantaramassurianda. Deus, Ele quer você no primeiro amor. Quando você não tinha nada. Porque quando a gente não tem nada, a gente não tem nada, mas a gente tem Deus. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando a gente é um pastor que tem o templo de Salomão, e quando o apartamento tem 20 andares, a gente já não é mais o mesmo. A gente começa a chegar perto de alguém fedido, já não quer mais, sabe? A gente tem que manter o sublime amor por Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus manda você dizer para Ele que o ama, porque Ele, Gustavo, Ele te ama. Desde quando você era... Quando eu te conheci, você tinha pelo menos 15 anos a menos. E você era muito louco. Eu também era. O Jorge não era. O único que não era aqui era o Jorge. O Jorge que não era, né? E a gente chegava como? Perto do Senhor sem nada, nu, pelado, e falava, Deus, eu quero uma mudança. E aquilo vinha lá do coração, sabe? E Deus quer isso de você. Jamais, jamais poderemos trocar nenhum bem por pessoas, por nada. Tá cheio de pastor aí, ó, caindo, que nem, ó. Caindo por causa de carro, caindo porque, chegou o irmão lá que é dono da não sei o quê, glória. Chegou o irmão lá.
E se a gente chegar nesse ponto, Deus ele olha para a gente e fala, tem 3 barras, sabe? O dinheiro, o sexo e o poder e status. Isso compra qualquer um. Então, eu não gosto que grava e nem gosto que coloque, porque a gente não pode falar as grandes verdades que existem no mundo espiritual. Mas a gente se vende, né? Então, Deus ele quer de você que você rasgue o seu coração e chegue perto do Senhor. Ele está tocando em você, Gustavo, aquela época que era meia-noite você estava orando, era 3 da manhã, estava orando. Aí depois vai ficando gordo, né, comendo muita picanha, muita costela, né? O Giba aqui, todo dia ele pegava lá, fazia uma costela, eu falava, come mais costela. Ele, meu Deus, placa de ateroma, não sei aonde, mano. Come mais costela, vai ficando gordo, né? Mas é isso, assim é o mundo espiritual, irmãos. Nós precisamos desta palavra. Quando você é humilde e o seu coração está agradando a Deus, todas as coisas que estão, sabe, eu vou te falar, sabe por que os valentes caem? Sabe? A Neuza Tioca tem na internet, vê lá. Porque os valentes caem. Os valentes caem porque não vigiam. Porque chega lá a gostosona, que nem é tão gostosona. Eu vou te contar uma coisa, sabe? De verdade. Quando eu tinha um moço, que ele não é filho de Deus, ele era filho de Belial, porque Deus falou para mim. Foi um tempo muito difícil. Um dia era meia-noite, saímos do culto e Deus falou para mim, a gente comendo macarrão, hoje eu não posso fazer mais isso. 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, Deus falou assim para mim, sai agora, vai na casa de fulano, que eu vou te mostrar algo. Gilberto lá, eu falei, preciso sair daqui agora. Saí, a irmã falou, vou com você que você me deixa em casa. Falei, tá bom. Deixei ele em casa, fui. Bati. E Deus falou para mim, bate. Diante de Deus, se isso for mentira, bate. Bate lá. Ele não vai te atender, mas você bate. Eu bati. Deus falou para mim, ele vai te atender. Ele atendeu, ui, aquela cara estava dormindo. Falei, abre aqui, Deus está mandando eu entrar. Entrei. Ele tinha vários cachorros pitbull. Deus falou, manda ele abrir aonde os cachorros dele ficam. Era um quadrado assim. Falei, abre aqui. Aí eu abri, ele abriu o portão, sentado aqui, ó, tá aqui, ó. A fulana, que ele estava no love com ela. Aí Deus falou assim, o nome dela é... Puxa, hoje eu não me lembro. Falei o nome dela. Deus falou para mim, o nome dela é Neide, sei lá, não me lembro direito. Tantos anos. Aí eu falei, vai você lá para a sala, vai você também. Sabe que Deus, agora eu vou te mostrar um negócio. Deus falou para mim. Como os valentes caem. Deus falou para mim, você vai olhar a primeira vez para essa moça. Você vai achar ela feia. Eu olhei e falei, nossa, fulano. Depois falei para ele, você caiu com essa moça aí?
Uma moça que você fala, gente do céu, a bicha é muito feia demais. Aí o senhor falou assim, olha de novo, olha de novo. Eu falei, não é que ela tá mais bonitinha na segunda olhada? Daí ele falou, você vai ver a terceira. Eu olhei a terceira vez, ela estava linda. Linda! Eu falei, Deus, como que é esse mistério aí? Deus falou, é assim que as pessoas são. O diabo faz assim, a gente olha a primeira vez, oi fulano, tudo bem? Ah, tudo. Na segunda vez e na terceira você já está de 4 pela fulana. E quando você vê, você já caiu com a fulana. E Deus, Ele faz com que os valentes venham cair. E assim o diabo está fazendo nesta terra. A labra súbria decanta. Sabe? E não é uma brincadeira, não. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É assim, é dessa maneira. Então, queridos, Deus, Ele nessa noite, Ele trouxe aqui pela primeira vez para dizer que para Ele nada é impossível. E tudo aquilo que você tem ficado completamente humilhado é onde o Senhor vai te exaltar. Amém? Eu quero orar. Eu quero que você fique de pé. Eu vou chamar os presbíteros para ajudar. Pastor Jorge, que está forte. Glórias a Deus. Amém? Eu quero orar por pessoas que têm enfermidade. Deixa eu pegar o meu óleo. Pessoas com enfermidade. Pessoas que têm um problema difícil. Deus vai fazer algo, amém? Primeiro, põe a mão no seu coração. Eu quero orar. Se você não quiser oração, você pode ir. Eu quero orar em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque Tu continuas sendo Deus do impossível. Tu és o Deus, a labra súbria decanta, que está arrancando agora todas as enfermidades, os embaraços, as dificuldades, as dívidas. Ah, Senhor, aqueles que estão embaraçados, o Senhor vai fazer algo tão grande, e aquilo que é impossível, o Senhor vai trazer milagres poderosos no nome de Jesus Cristo. E quem crê nisso, diga amém. Amém. Então, queridos, que você vá em paz, que o Senhor te acompanhe, fique com esta palavra. E fecha aí, glórias a Deus. Vamos orar, amém? Se você tem uma enfermidade, venha, porque o Senhor, Ele vai trazer refrigério e cura, tá? Vamos orar. Vem para frente.